Eu quero apresentar, então, sem mais delongas, o Dr. Carlos Eduardo Brocanella Viter, também chamado de Cadu, né? Ele também tem um codinome, né? O Cadu, que é advogado, especialista em propriedade industrial e direito imobiliário, ator, diretor e professor de teatro, mestre em educação e em artes cênicas pela USP, professor de direito empresarial, tributário, em curso consumerista, há 18 anos, em cursos preparatórios e universitários. Além deste breve currículo, eu tenho aqui a honra de dizer que já há algum tempo, não que eu mereça, mas eu tenho sido elogiado em palestras, em aulas que eu tenho dado por todo o Brasil, não apenas em São Paulo, e eu sempre costumo dizer que as homenagens ou os elogios que me são tecidos, com certeza, mais de 80% devem ser direcionados ao Cadu, porque quando eu iniciei não só na advocacia, mas na docência, e obviamente, como o início também é bem difícil, só dar um testemunho rápido, eu colocava no meu currículo um curso chamado Curso de Formação de Professores na Prática. E muitas vezes que eu entregava esse currículo, eu falava, puxa, eu queria dar aula aqui e tal. E as pessoas falavam, puxa, mas que curso é esse? Eu falava, um curso que eu fiz e tal. E era muito engraçado, porque era um diferencial no currículo. E as pessoas indagavam, perguntando que curso é esse, como você fez isso, né? E só dar testemunho aqui, depois que eu conheci o Cadu e ele esteve aí fazendo parte dessa minha formação como professor, logo em seguida eu fui aprovado em um concurso público na ETEC, para dar aula em curso técnico, né? Então eu lembro que fiz uma prova, depois fiz uma redação, então me chamaram para dar uma aula prática, uma aula teste. E aí essa aula teste foi muito engraçado, porque éramos 3 concorrentes, né? E o tema era sorteado na hora. Então você preparava, eles deram 5 temas para a gente estudar, e você sorteava na hora o tema e tinha que dar aula, tipo assim, sorteou agora, dá aula agora. Então nós tivemos que preparar as 5 aulas, o conteúdo, a forma, e eram 10 minutos, e eu me recordo que eu não sei falar para você qual é o tema das aulas. Eu só sei que a técnica que eu utilizei foi a mesma para 5. E quando eu terminei de dar aula, foi muito engraçado, porque uma das professoras, que é doutora em educação, ela falou assim, não prestei muita atenção no conteúdo do que você falou, mas a forma com que você falou é o que a gente precisa. Então, eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante a palestra de hoje, porque eu tenho certeza que, como sempre, o Cadu vai abrir os nossos olhos e tocar também os nossos corações. Vamos lá, Cadu, a palavra é sua, fica à vontade. Eu sou professor há muito tempo, sou professor há 22 anos. Eu comecei com 10. Brincadeira. E eu acredito muito nessa profissão. Eu sou advogado, mas eu não advogo há algum tempo, faço consultoria. Tem sempre aquele cliente que fica, né, ele fica incrustado em você, ele quer você, ele quer você. E aí tudo bem, porque se for consultoria, eu topo. Mas eu segui meu sonho, na verdade. Eu queria fazer direito porque eu acreditava em justiça e queria ser professor porque eu sabia que era assim que a gente podia conquistar mais justiça no mundo. E depois eu quis ser ator. E hoje eu sou ator e diretor de teatro, enfim, eu nunca parei esse meu caminho. Sempre fui buscando a justiça, onde quer que eu pudesse encontrar um pouquinho dela. Eu queria começar a palestra, só para terminar tudo que ele tinha dito lá. E a generosidade, imagina, bom, depois eu falo dele. Eu queria começar a palestra fazendo uma experiência, e tem a ver com o que eu vou falar depois. Eu queria que você, e você aí que está me assistindo, então você vai ter que pausar o vídeo e vai ter que fazer isso aí na sua casa, ou onde você estiver assistindo, tá? Queria que você procurasse ali com um olhar, alguém que você não conhece, perto de você, também não precisa levantar e fazer algazarra agora, depois a gente faz uma festinha, e falasse pelo menos 2 coisas sobre você para essa pessoa, sendo que o seu nome não está incluído nessas 2 coisas, tá bom? Então vai, foi! Agora,
Não pode ser ela, não pode ser ela, nem pode ser ele também, vira aqui. Tem que ser... Pode ser ele ali, ó, ele pode. Ele também ali, camisa do Corinthians, pode. Vamos voltar, que agora terceira coisa, quarta coisa, né? Você vê, a gente é assim, o homem é assim. Direito de trabalho, né? O homem é assim, a gente é feito para conviver, mas a gente não convive. Eu estava vindo hoje aqui, por causa dessa chuva e tudo mais, porque eu vou de táxi para casa, estava vindo de metrô, e a hora que eu entrei no metrô, eu pego numa estação que é mais vazia, por isso que eu consigo vir de metrô. Mas tinha um monte de gente sentada e todo mundo estava assim, ó. Parecia um bichinho que mexia a mão assim, mas ninguém levantava a cabeça. Eu sentei do lado de uma pessoa que, lógico, não levantou a cabeça. Ela simplesmente fez assim para ela poder continuar e não encostar em mim, né? Lógico, ela não quer encostar no outro. Mas basta uma sementinha, você já quer conversar. A gente está disposto a conviver. O ser humano não perdeu essa capacidade. Ele só perdeu essa disposição, porque a vida é colocada assim para a gente. A vida é colocada de forma que a gente não precise mesmo pensar e que a gente vá seguindo ela desse jeito, porque assim funciona melhor para alguém, que não necessariamente é a gente. Estou começando a falar isso porque ser professor é prestar atenção nessas coisas. É olhar para o outro, de verdade. É olhar mesmo para o outro. Não é só olhar no olho, mas é olhar com o ouvido, com o nariz, com a pele, com a boca, e olhar com o olho também, lógico. Não é só estar com o outro e deixar rolar a coisa. As conversas hoje em dia estão muito loucas, né? Não sei se você já reparou. Faz isso qualquer dia, no metrô mesmo. O metrô é ótimo para fazer pesquisa. Você vai no metrô, a pessoa está falando com a outra, está conversando com a outra. Mas se você ouvir, cada uma está falando só de si. E a conversa nem sempre faz um sentido por causa disso, porque um conta, nossa, ontem eu fui visitar um museu. Aí a outra fala assim, uma vez eu fui no museu. E aí ela começa a contar, no museu que eu fui visitar era assim, assim. No museu que eu fui... Cada uma está falando da sua própria vida e cada uma está falando de si, e as pessoas não conversam mais. Agora você conheceu alguém, você descobriu inclusive duas coisas sobre essa pessoa. Alguma coisa ali sobre o direito do trabalho. Na cidade dele? Qual é a cidade dele? Campo Grande, meu avô é de lá, e mora lá, tem família lá. Campo Grande é uma cidade bacana, né? E aí a gente perdeu essa vontade de conviver, apesar de não perder a capacidade de conviver. Mas isso tem volta, né? Felizmente isso tem volta. Eu quero fazer uma outra experiência com vocês. Aqui eu tenho uma folha, tá, de sulfite que eu trouxe, que eu não sabia se a OAB ia me dar, tô brincando. Uma caneta aqui comum, né? Uma caneta normal. E eu quero que vocês me digam o que é isso. Uma folha com ponto azul. É isso? É isso? Nossa, a hora que alguém falou, eu vi sorrisos, porque a hora que eu perguntei, as pessoas... Tem duas coisas muito estranhas aí, né? A primeira delas eu estou meio decepcionado com vocês, mas tudo bem. Oi? O que é? Não entendi. Uma marca. Um sinal. Tá? Eu gostei mais. O quê? Alvo. Olha, tá vendo? É isso aí. Tá vendo? Não sei se é isso. Mas eu sei que eu tenho uma filha, né? Uma filha de 9 anos. E ela estava brincando com os amiguinhos em casa e eu fiz isso aí com ela e, meu Deus, eles viram olho de coruja, eles viram ovo, eles viram 300 coisas diferentes e vocês viram um ponto azul. E todo mundo concordou. Quando a primeira vez que um falou, foi um alívio, porque estava todo mundo tenso, estava assim, ó. Alguém falou, as pessoas abriram um sorriso, graças a Deus alguém disse, porque eu não tenho ideia do que era aquilo e agora eu sei que é o ponto azul. Isso é muito perigoso. Isso é perigoso por dois motivos. Primeiro, a gente está perdendo a criatividade, a gente não sabe mais criar, a gente olha para a coisa e a gente quer ver a coisa
de um ponto de vista positivista, mas no sentido negativo do positivismo, né? A gente quer saber o que ela é e acabou, não tem mais conversa sobre ela. E a segunda coisa é que a gente começa a criar verdades, né? A partir do momento que alguém diz que é um ponto azul, claro que eu provoquei, disse que eu estava decepcionado, aí veio a alvo, veio outras coisas. Mas a partir do momento que alguém diz que é um ponto azul, isso se tornou um ponto azul para quase todo mundo. E você respirou aliviado, porque você não precisava mais pensar sobre o que é isso. A gente tem parado nas primeiras verdades, porque a nossa educação está uma droga. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso, porque vocês estão fazendo curso o tempo todo por aí. E não é porque o professor é ruim, ou porque o aluno é ruim, ou porque a instituição é ruim. Não é. É porque a coisa toda está sendo feita desse jeito, para que você não pense mesmo, para que você aceite uma verdade, porque é mais fácil para todo mundo. É mais fácil para um cara que está falando para os outros, que acredita que o que ele está dizendo é aquilo lá e acabou. Assim não tem conversa também. Assim não tem convivência também. E, mais uma vez, a gente vai perdendo a capacidade de conviver. Entenderam? Então, a gente precisa, antes de mais nada, independentemente do sonho de ser professor ou não, e eu não perguntei ainda, mas daqui a pouco eu vou perguntar, a gente precisa resgatar a nossa criatividade. E a gente precisa procurar, pelo menos, a segunda verdade na vida da gente. A segunda verdade, sabe? Quer dizer, isso é um ponto azul, pode ser. Não disse que não era. E tudo bem. Eu não fiz pensando num ponto, mas ele pode ser um ponto azul, visto daí de onde você está. Mas o que mais ele pode ser? As grandes empresas fazem isso. As grandes empresas, elas mudam o jeito de perguntar. Porque se você pergunta uma coisa para alguém hoje em dia, você recebe uma resposta que é uma verdade definitiva sobre aquilo. E ninguém mais fala depois daquela pessoa. Vocês já repararam? É assim no trabalho, é assim no escritório. E é assim em qualquer sala de aula também. A partir da primeira pessoa que responde, e eu vejo o que ela respondeu naquilo lá, eu me contento. Então, eu tolho a minha criatividade e eu não busco uma segunda verdade, porque não existe uma só. Nós somos múltiplos. Tem um cara chamado Edgar Morin. Esse cara é foda pra caralho. Esse cara escreveu um livro, ele foi convidado para... Pode falar foda pra caralho? Não. Esse cara é muito bom. Isso. Muito bom, esse cara. Ele é realmente bom. E ele é um filósofo francês que, em 1999, ele foi convidado pela Unesco para fazer uma pesquisa sobre educação no mundo. Aí ele escreveu um livro, Os 7 Saberes Necessários para a Educação do Futuro. Eu não vou falar sobre esse livro agora. Mas dentro desse livro, Os 7 Saberes Necessários para a Educação do Futuro. Dentro desse livro ele fala que nós somos múltiplos. Eu não estou falando de inteligências múltiplas. Nós somos múltiplos. Nós somos muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sou advogado, e vocês também. Eu sou ator, eu sou diretor de teatro, eu sou professor, eu sou pai, eu sou filho, eu não sou Espírito Santo, nem um pouco. Mas eu sou muitas coisas ao mesmo tempo. E no momento que eu sou professor, eu não deixo de ser filho. Vocês entendem? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Você não deixa de ser uma coisa para ser outra. E o mundo, às vezes, exige isso da gente. Está aí, de novo, tolhendo nossa criatividade e dando uma só verdade. Você é obrigado a ser advogado, ponto, no escritório. Não importa se você é mãe, se você é filha, se você é pai, se você é irmão, se você é namorado. A gente não se preocupa mais com a humanidade que existe no outro. Porque o outro virou uma profissão. Isso é muito preocupante, porque eu tenho certeza que ninguém aqui quer esse mundo aí. Tem um outro filósofo francês também, Émile Cartier, ele fala assim, nada é mais perigoso que uma ideia quando ela é a única coisa que você tem. Nada é mais perigoso que uma ideia quando ela é a única coisa que você tem. Então, a primeira coisa que eu quero deixar para vocês é isso, que vocês busquem a segunda verdade. E uma forma de fazer isso, uma dica para fazer isso, primeiro é ser mais criativo, né? É querer. Porque primeiro você tem que querer, senão você não vai nunca. Porque dá trabalho, né? Dá trabalho. É muito mais fácil seguir na boiada. É muito mais fácil. Eu às vezes faço isso também, porque é mais fácil. E a segunda é que você mude a forma de questionar. Porque mudando a pergunta, você encontra outras respostas. E eu ia dizendo naquela hora das grandes empresas que fazem isso, elas fazem perguntas hoje em dia no plural, porque elas sabem que a primeira resposta nem sempre é a melhor.
Ela é a mais intuitiva, ela é a mais visceral e talvez ela seja mais quente nesse sentido. Pode ser que ela pegue mais forte, mas isso não quer dizer que ela seja melhor. E aí, quando você encontra a segunda, a terceira e a quarta resposta para a mesma pergunta, talvez você encontre uma melhor solução para as coisas na sua própria vida, mas também na empresa, enfim, em todo lugar, né? Eu fiz um roteiro porque eu adoro devagar, então, e a primeira coisa, né, é fazer um roteiro e seguir. A gente tem que seguir, senão eu estou lascado. Eu queria agora que você fizesse o seguinte, eu queria que você vai ter que levantar só você, mas eu queria que você voltasse para aquela pessoa, você em casa não precisa fazer isso, mas eu queria que você voltasse para aquela pessoa e ela te desse uma resposta diferente agora. Ela te falasse outra coisa agora. Vamos tentar? Você já sabe o nome dela? Vai lá. É rapidinho isso. Bem rapidinho. Agora é o vídeo da Alice. Daqui a pouco, se não mudar de novo. Uma ou duas? Foi difícil? Não foi difícil? Que maravilha! Melhor ainda. Não é difícil mesmo. Não é difícil. Só que a gente precisa estar atento a isso. Eu quero passar uma coisinha para a gente continuar falando sobre esse assunto aqui. Daqui a pouco eu vou falar sobre ser professor também, mas na verdade estou falando, né? Ó, isso é um filósofo chamado Lewis Carroll. Quem estaria cantando Perdeu Algo? Não, isto é, eu estava pensando. Estou muito bem. Um momentinho. Segundo verso. Amor, gato deitito, se just getting more in your way. Você é um gato? Mestre gato. Espere, não vá, espere. Muito bem. Terceiro verso. Não. Obrigada, mas eu só queria saber que caminho tomar. Isso depende do lugar onde quer ir. Realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. Essa é a lição, não sei se vocês ouviram direito. Ela pergunta, eu quero saber para onde eu vou. Ele fala, isso depende do lugar onde você quer ir. Ela fala, isso não importa. Ele fala, então não importa que caminho você vai tomar. Depois, mas antes ele fala isso que é muito profundo. Na vida é assim, você sabe para onde você quer ir, então você sabe o caminho que você tem que tomar. Mas se você não sabe para onde você quer ir, você não sabe o que você quer fazer, você não sabe... E pode ser no relacionamento, pode ser na vida profissional, qualquer situação da vida, qualquer campo da vida de vocês. Não importa, se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho é bom, porque tanto faz, eu vou andando à deriva. É isso que vai acontecer. É isso que a gente faz às vezes. É por isso que está cheio de professor aí, mas não tem bons professores. Tem um, outro, você sabe nomear bons professores. Né? Eu não estou falando bons professores porque o cara é famoso, porque o cara é desembargador, porque o cara é isso, aquilo, aquilo. Não estou falando disso. Estou falando bom professor mesmo. Porque esse cara sabe para onde ele queria ir também, provavelmente. Ele quis aquilo, ele escolheu aquilo. Se eu estou em São Paulo e eu quero ir para Salvador, o caminho é diferente se eu quiser ir para Campos do Jordão. Não é diferente? Entenderam o que eu quero dizer? Se eu quero ir para Salvador e estou andando para Campos do Jordão, ou eu pego um ônibus para lá, ou uma carona para lá, ou meu carro vai para lá, eu não vou chegar em Salvador. Vocês entendem? A vida é isso, é meio que traçar trajetórias. E a gente escolhe nossas trajetórias. Mas se a gente vai perdendo a criatividade não é ser inovador, não é ser inventivo. Não é isso, é ter o direito de criar sobre a própria vida. Isso é ser criativo. Mas se a gente perde a criatividade, se a gente se contenta sempre com a primeira verdade, com aquela verdade que é o senso comum, a gente talvez ande à deriva. Porque existem modelos, né? Não tem modelos assim, ó. Você quer ser o marido que a sua mãe, ou o seu pai, a sua avó, que eles sempre desenharam para você.
O seu modelo de relacionamento é aquilo que você desenhou antes, desde sempre, talvez desde a infância. Por isso é difícil, às vezes, a gente se aceitar ou a gente se acertar, porque tem um modelo pré-determinado. Então, eu tenho que ser casado com uma mulher bonita e ter 2 filhos, um casal. E a gente tem que ser bem-sucedido, e a casa tem que ser incrível, senão os amigos vão ficar falando da gente. Isso é um modelo estipulado, pré-determinado. A gente tem que viajar para... Como é que chama aquele lugar no sul lá? Como é que chama aquela praia? Esqueci o nome. Uma praia super na moda agora, um nome diferente. Jurerê, o que mesmo? Internacional, Eu acho engraçado falar Jurerê Internacional. É isso que eu achava engraçado. Tenho que olhar para lá, porque senão eu não sou bem sucedido. Sabe, se eu tenho um Ford K, não pode falar marca aqui, né? Pode. Tudo bem. Pode. Não estou na Globo, né? Não. Se eu tenho um Ford K que está quitado, eu sou menos bem sucedido que um cara que tem, sei lá, falam aí, bom, uma Tucson. Uma Tucson, Uma Tucson, só que o cara não consegue pagar a porra da Tucson, já está devendo 30 meses, mas ele é muito melhor sucedido que eu, que está em dia com a minha conta. Mas eu não estou falando isso pelo lado econômico da coisa, estou dizendo pelo modelo que a vida põe para a gente aceita. A gente aceita que isso é o ponto azul. Azul ainda foi demais, né? A gente aceita que isso é o ponto. E a gente nem quer ver outra coisa nesse ponto, né? E só tem um jeito de sair desse lugar, eu acho, que é pela educação. É por esse caminho aí, é por isso que eu estou falando de tudo isso aqui. Mas para você poder ser um professor, ser professor é escolher o caminho de ser professor. Mas para você ser um professor que pode fazer isso pelo outro, você tem que ser capaz de escolher por você. Escolher por você. Não escolher fazer isso por você, não escolher mudar o seu caminho, não é isso. Mas é escolher o seu caminho. Manter ou mudar é escolher também. Às vezes é mais difícil manter. Às vezes está todo mundo saindo para jantar no sábado à noite e você está super feliz de ficar lá assistindo, não sei como é que chama a novela das 9 agora, mas você está super feliz de fazer isso em casa. Tudo bem, você entende? Você tem direito a essa escolha também. Porque os modelos, eles não são modelos de felicidade. Eles são modelos de consumo. Vocês entendem isso? Eles estão aí para que a gente consuma-os e não para que a gente seja feliz. E a educação é assim também. Existe um modelo de educação que é o modelo de consumo. Então você tem que estudar naquele lugar, porque naquele lugar é bacana, você tem 30 mil matérias em um mês. E eu apertei aqui, não sumiu. E você se sente bem só por estar ali, mas você está fudido, você está ou no escritório, enfim, na vida, né? Você está. Não pode, frito, você está muito frito. É verdade. Você entendeu o que eu te falei no começo? Eu falo um pouco. Eu falo um pouco, eu não falo tanto assim, mas eu falo um pouquinho. Deixa eu ver o que mais. Tá bom. Então, o importante, primeiro, é manter-se flexível. Isso. Tá? Isso, eu também consegui. É manter-se flexível. Mas também estar aberto. Eu falei do botão aqui, porque a hora que eu cheguei, eles estavam lá. Ele, mais 3 ali. Como é que é o seu nome mesmo? Cido. Cido mais 3 ali. Cido. Vendo? O Cido mais 3. Eles estavam falando assim que o palestrante vem aqui, fica botando a mão aqui, aperta e some e ainda fica reclamando que não está funcionando o microfone. Mas estar presente é isso, é estar aqui e ouvir mesmo o que estão falando. Muita gente vai vir aqui, sequer vai saber o nome do Cido. Sequer vai olhar para a cara do Cido. Sequer vai ouvir a conversa do Cido, porque isso não interessa, já que é uma verdade que o Cido não interessa. Você entende? Agora, sem ele eu não faço palestra aqui. Sem ele não acontecem as coisas que tem que acontecer aqui. Mas a gente não consegue olhar para o mundo desse jeito. Por isso é importante a gente saber quem somos, quem nós somos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se você quer ser professor, você tem que saber quem você é. Você tem que estar de bem com você tem que se aceitar. Se aceitar não é não ter que fazer terapia, entendeu? Não é isso. É menos, tá? É simplesmente se olhar e falar assim, eu sou isso aqui, tal, eu sou careca, barrigudinho. Mas sou. Mas é um cara genial, entendeu? É por isso que ele é genial, porque ele sabe disso e para ele é ótimo, ele usa isso aí.
né? Eles a favor dele. A gente tem que saber tudo sobre ele, mas sem neura. Porque tem um cara chamado, eu até anotei, eu anotei os dados aqui porque eu não sabia decorar. Mário Sérgio Cortella, já ouviu falar dele? Sim. Esse aqui é um palestrante muito bom. Ele tem uma palestra, porque a gente fica se achando também, né? Aí a gente fica achando que a crise do mundo, porque eu estou aquecendo, porque eu não consigo me encontrar, agora eu não sei. Eu não sei se eu quero ser professor, eu não sei se eu quero ser só advogado, já não sei mais nem se eu gosto de direito, já entra em crise e acha que o mundo vai acabar, porque eu não sei mais o que eu quero fazer. E, na verdade, a gente é tão pequenininho. Você já viu essa palestra dele? Eu não sei o nome da palestra dele, mas eu anotei. Quem você pensa que é? Não, essa aí é uma palestra de 1h30. Não, mas tem um vídeo só com esse trecho que eu estou falando. Eu acho que se você puser lá Pode falar. No YouTube, se você puser lá no YouTube, vice-prego do subtroço, vai aparecer essa palestra aí. Vice-prego do subtroço. Porque ele fala assim, o que você é? Ele vai contando assim, né, que existem vários universos. Eu nem sabia que existem vários universos, mas existem vários universos. Dentro deste universo, que é um dos muitos universos possíveis, tem várias galáxias. A Via Láctea é uma galáxia que fica na pontinha desse universo. Uma das 100 milhões de galáxias que este universo tem. E esse universo também um dia vai acabar, mas é 12 milhões de anos, vai demorar. E aí eu anotei aqui, ele fala assim, que o Sol, a Via Láctea tem 100 bilhões de estrelas. 100 bilhões. A Via Láctea, já não estou falando mais do universo, deste nosso universo. 100 bilhões de estrelas. Uma estrela dessa é o Sol. Uma é o Sol. Aí giram algumas massas planetárias em volta dele, e uma é a Terra, que é a terceira, né? É a Terra. Na Terra, ele fala, existem 3 milhões de espécies. Só 1 milhão foi catalogado até agora. O homem, o Homo sapiens, é um. Eu notei esses dados todos porque eu não sei decorar essa coisa. Uma espécie desses 3 milhões de espécies aí. Aí ele pergunta assim, quem é você? Por isso que eu falei vice-prego de subtroço, né? Ele fala, você é um indivíduo entre 6 bilhões e 500 milhões de indivíduos, porque a população está nesse número mais ou menos, que compõe uma única espécie dentre 3 milhões de espécies que vivem num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é entre outras 100 bilhões de estrelinhas, que compõe uma única galáxia num dos possíveis universos. Então você não é nada. Então essa crise não é nada, né, gente? Pelo amor de Deus. Assista esse vídeo aí. Sua crise não é nada, só pelo amor de Deus, né? A gente tem que ser mais leve, porque a gente é o que ele fala no final, o vice-prego do subtroço. A gente é isso aí, né? Por isso mesmo, é que eu não posso achar que a cor de pele certa é essa minha, ou a religião certa é a que eu pratico, ou que o modo certo, o sotaque certo é esse meu aqui. Não é o lá de Campo Grande, não é muito diferente, né? Cuiabá jamais. Eu não posso achar que um está mais certo que o outro, porque nós somos 6 bilhões e 500 milhões. Aquele cara de Morin, ele fala uma outra coisa bacana também, que eu acho legal dividir com vocês. Ele fala que é importante ensinar a identidade terrena. Se a gente ensinar para as pessoas que somos terráqueos, acabou. Por que a gente vai brigar com o outro que é igual a gente, que é terráqueo como eu também? E não, assim, os terráqueos são coloridos, eles são diferentes. Mas isso não dá direito a mais para um do que para outro. Vocês entendem do que eu estou falando aqui? Então, sem crise. E aí, se eu perguntar quem é você, você sabe agora, não vice-prego de subtroço mais. Você é isso também. Fala sempre, lembra disso, porque isso ajuda muito. Quando você começar a ficar nervoso porque sua opinião não está sendo acatada, ou porque sua vontade não está sendo satisfeita, você lembra que você é esse pozinho de nada no meio de uma imensidão de outras coisas. E aí fala, mano, não tem mesmo, né? Quem sou eu? Né? Calma. Eu acho que a gente está aqui para ser feliz. Vou falar um pouquinho disso agora. Depois eu falo disso aqui que eu marquei, eu vou sair um pouquinho do meu próprio roteiro. Eu acho que a gente está aqui para ser feliz, porque daí eu vou pular e já vou para o negócio lá. A gente vive uma época
que chama Sociedade do Espetáculo. Tem um livro, inclusive, com esse nome, Sociedade do Espetáculo. Teve uma época em que o importante era ser alguém. Então, eu era advogado, eu era médico, eu era engenheiro, eram as profissões prediletas, e isso era importante, ser alguém. Depois teve um momento que era importante ter algo. E aí, isso é cíclico, né? Na verdade, é uma espiral da história do mundo, que volta e volta e volta. Então, se eu tinha terras, ou se eu tinha bens, ou se eu tenho um carrão, ou o que eu tenho, isso é importante. Hoje em dia, não. Hoje em dia é importante mostrar. Não importa o que eu sou ou o que eu tenho. Importa o que eu mostro. Claro que a internet ajuda muito nesse sentido. O que você posta no Facebook acaba sendo o que você é, né? O mundo mudou, e a gente tem que entender que mundo é esse. Eu vou lá para Paris, vou a trabalho 2 dias e tenho uma tarde de folga, vou lá embaixo da torre, tiro uma selfie lá com a torre atrás e falo que eu conheço Paris. Você entende do que eu estou falando aqui? Conheço Paris por coisa nenhuma, né? Eu não conheço Paris. Eu tirei uma foto em Paris para mostrar para as pessoas que eu estive em Paris. Sabe uma coisa muito curiosa? Tem um aluno de teatro, do aula de teatro também, que ele falou que ele foi fazer um safari na África, recentemente, agora em julho. Diz que ele estava lá com uma galera toda, e a uma certa altura, como é que chama? O guia, ele falou assim, galera, vocês não baixam um pouquinho o celular e olham lá o leão? Estava todo mundo assim, ó. Estava todo mundo olhando o mundo por um quadradinho. Sendo que a experiência que podia ficar neles estava sendo gasta ali. E é isso que a gente faz o tempo inteiro. A gente prefere, às vezes, aquele mundo, porque sobre aquele mundo a gente tem controle. A gente curte ou não curte, a gente comenta e a gente se sente importante pra caramba. A gente se sente muito importante, porque a gente está dando opinião. E a gente não tem obrigação nem de ter a opinião, quanto mais de dar. Isso é outra obrigação que impõe na gente. Sociedade da Informação, também é outro livro. A Sociedade da Informação obriga você a ter opinião sobre tudo. Então você tem que achar que a Dilma é boa ou ruim, que o Aécio é a salvação ou não, sabe? Quando as coisas não são assim. E a gente sabe que as coisas não são assim. A gente sabe que não é uma questão de PT ou de PSDB, a gente sabe que não é isso. A nossa vida não é só preto ou branco, entre eles tem milhares de cores. E aí a gente tem que começar a entender isso, senão o mundo não vai ter saída. O mundo não vai ter saída se a gente olhar tudo assim como se fosse time de futebol. Time de futebol, eu admito, Corinthians não presta e pronto. Time de futebol, tudo bem, gente, porque a gente não está... É uma questão de torcer, né? É outro lugar. Aí beleza. Mas a vida não é time de futebol. A gente não pode olhar para a vida como se tudo fosse time de futebol. Senão acabou. A gente não vai ter nunca mais diálogo. É outra forma da gente ver só uma verdade. Então eu acho que esse aqui está certo e vou segui-lo. A vida é feita meio assim. Mudei, voltei aqui, peraí. Por causa disso, eu acho que a educação é a base do mundo. Eu acho que a educação é a base do mundo. Por quê? Primeiro, as pessoas passam muito menos tempo com a família hoje em dia e muito mais tempo com seus professores. As crianças ficam na escola um período e talvez 2. Se não é na escola o segundo período, elas estão fazendo cursos em outros lugares. Então, elas estão sempre com um professor. Em geral, até a fase adulta, que é a faculdade, as pessoas vão ter muito mais contato com os professores. Quando eu digo contato, é contato mesmo assim, como a gente está tendo agora. Nem sempre isso vai estimular um encontro entre eles. Eles não vão se encontrar na vida, talvez não se encontrem. Como, por minha sorte, encontrei o Everton e outros que estão aqui hoje, inclusive. Mas nem sempre isso vai ser possível. Mas tem o contato com o professor. Então, é a partir do professor que essa pessoa cria alguns olhares sobre o mundo. A partir de casa também, porque em casa a gente dá modelos. Mas lembrando, eu não estou criticando sua família, eu também tenho esse papel na minha casa, mas lembrando que modelos são uma verdade só. E nem sempre o meu modelo, já que eu sou o vice-prega do subtroço, nem sempre o meu modelo é o melhor. E se eu procurar no plural, eu consigo, talvez, aceitar outro modelo. E vou seguir o meu ainda. Vocês entendem onde eu estou querendo chegar? Tudo isso, gente, para que a gente possa entender que ser professor é domar o próprio ego.
se você quer ser professor, puta, eu apoio pra caramba essa sua... Eu vou sair daqui repaginado. Eu vou poder fazer programas infantis a partir de agora. Eu aprovo pra caramba essa sua decisão e acho que o mundo precisa de professores. Mas a primeira coisa é poder se enxergar. Porque se você não consegue se enxergar, você não doma seu ego. Se você não doma seu ego, você não consegue enxergar o outro. Porque o ego está tampando o mundo. Não está tampando só o outro, está tampando o mundo inteiro. A ponto de você ir fazer um safari na África e ficar aqui, ó, filmando, porque você quer mostrar para os outros que você fez a coisa do safari lá. Porcaria do safari. Você tem um vocabulário bom, né? Você fez a porcaria do safari. Porque a gente não está mais se importando com o que a gente vive de fato. A gente quer mostrar para as pessoas que fez. 150 pessoas confirmaram a presença aqui. Aí choveu, lógico, eu entendo. Mas vão dizer que vieram, vão dizer que queriam vir, estão mostrando para os outros que vinham, postaram coisas lá. Mas essa troca que a gente está tendo agora ainda não é troca, só eu estou falando, daqui a pouco vai ser troca. Não vale nada? Só de eu estar olhando para vocês, eu já estou, enfim, captando coisas aqui. É assim, né? Vocês também aí. É assim que funciona. Como é que é? Não? Eu estou me esforçando. Ah, ela? Ah. É isso. O que eu acho que a gente precisa... 25%, esse é um dado que eu anotei aqui, 25% das pessoas chegam na universidade hoje em dia. Esse número aumentou. Isso é muito importante. As faculdades de Direito proliferaram, vocês sabem disso. Isso faz cair a qualidade. Isso e aí que eu quero chegar, porque daí a gente vai para aquela parte lá. Quando eu comecei a dar aula, quando eu estudei, então era outra coisa, né? Mas eu comecei a dar aula logo em seguida. Eu comecei a dar aula de Direito logo que eu me formei. Eu me formei num semestre, no semestre seguinte eu comecei a dar aula de Direito. E Direito Empresarial e Tributário, que é o que eu... Agora eu não dou mais tributário, mas é o que eu dou até hoje, Direito Empresarial e Consumidor agora, até hoje. Então, desde sempre, assim, era uma matéria que eu não queria. Eu nunca peguei IDP, né, na faculdade. Eu sou um pouco CDF, eu gosto de ser CDF, eu gosto de estudar, eu sou curioso, eu gosto. Mas também não sou um CDF, assim, eu não sou Caxias, vocês podem ver que eu sou um pouco desorganizado. Mas eu gosto das coisas, eu gosto de ler, eu gosto de saber, eu gosto de participar. Então, teve uma prova lá de empresarial que eu fui mal pra caramba. E já estou sozinho agora, já aprendi. Você viu como a gente doutrina as pessoas rapidinho? Então fui mal pra caramba e peguei exame. Professor, na verdade, eu fui bem na prova. A história toda eu não vou contar, mas eu fui bem na prova. Eu sabia que eu tinha ido bem, mas o professor não ia muito com a minha cara. Aí ele me deu uma nota ruim e eu pedi revisão. A coordenadora do curso reviu a nota e ela me deu o dobro. Eu tinha tirado 4, ela me deu 8. E aí ele ficou mais P eu posso falar, né? Mais P ainda comigo. E aí na outra prova ele me deu 1, porque não dava para eu passar de jeito nenhum com 1. Eu fiquei com 4,5 de média e fui para exame. Mas eu não tirei 1 naquela prova, eu sei que não. Mas eu estudei pra caramba aquela matéria. E depois, foi o único exame que eu peguei na faculdade, depois eu fui dar aula disso. Por que eu falei isso tudo? Porque quando eu comecei a dar aula, que foi o semestre seguinte... a gente estava preocupado em formar juristas. E isso faz toda a diferença, gente. Porque a gente ainda estava num mundo que não era essa sociedade do espetáculo, que ainda buscava uma segunda verdade. Era ainda abertura política, sabe? Ainda o Brasil ainda estava se redescobrindo como é que as coisas iam funcionar e tal. Hoje em dia, as faculdades, elas formam aplicadores de leis. Vocês sabem disso. O cara sai de lá com fórmulas, porque o importante é ele ganhar algum dinheiro no escritório dele, ponto final. Se o mundo vai ser melhor ou pior com a formação dele, não importa mais. Isso não importa. A gente sabe que todo mundo merece defesa, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que não conseguem mais pensar. Elas pegam uma fórmula, aplicam aquela fórmula e saem repetindo aquilo, porque aquilo lá dá dinheiro, funciona para o cliente. E é isso que o cliente precisa, aquela solução. Mas, poxa vida, e ética? E você? Por que você foi fazer direito? Alguém aqui não é do ramo jurídico? Fora o Cido e o Corinthians. Qual é o seu ramo?
Administrador. Psicólogo. Ixi. Por que você foi fazer esse curso? Tem um motivo, tem uma motivação, não tem? E aí isso tem que te mover, porque se você perde isso, você perde o curso. E aí você vira um aplicador de lei. Então, se você quer ser professor, a primeira coisa que você precisa saber é essa. As faculdades hoje formam aplicadores de lei. Nem por isso você tem que replicar isso, nem por isso você tem que fazer essa mesma coisa. Eu no cursinho, eu dou aula em cursinho preparatório, eu em cursinho não faço isso necessariamente. Só quando eu tenho vontade, porque isso é uma questão de escolha. Falar, essa aula vai ser assim, então tá bom, aí eu faço assim, entende? Mas aí eu fico com a minha consciência, se eu escolho isso. É isso que a gente tem perdido um pouco, né? A consciência de que a gente é coletivo. Então eu trouxe umas imagens aqui para mostrar como era o mundo. É porque o mundo mudou, eu quero falar disso na minha palestra. Agora vai começar a palestra. Ah, primeiro esse aí? Pode ser. Quando vem gelado e começa a sorrir. Sorriu, eu vi. Boa noite. Todos os dias milhares de produtos, marcas e serviços desfilam na tela da televisão. Você assiste, escolhe e é você quem decide quais deles vão passar a fazer parte do seu dia a dia. A propaganda brasileira é considerada uma das melhores do mundo ao lado dos Estados Unidos e da Inglaterra. E eu tenho a honra de apresentar agora comerciais premiados que fazem parte da memória da propaganda brasileira e da sua também, eu tenho certeza. Esta é a última vez que a senhora me vê aqui na televisão. Perdi a boquinha. O pessoal lá da companhia disse que eu não fiz a propaganda direito, que eu não falei das mil utilidades, que eu não disse que Bombril custa tão pouquinho que a senhora pode usar mais de um por dia. E que, além de tudo, tinha gente comentando que eu era meio assim e isso me pegava bem. Adeus. E discuta alguma coisa. Não existe nada mais triste para os olhos de uma criança do que ver que o seu próprio pai bebeu demais. É um golpe duro. É uma cena que ela nunca mais vai esquecer. Os meninos amam seus pais. Tudo que os pais fazem, eles imitam. Um é o herói do outro. Todas as crianças do mundo sentem orgulho em dizer: esse é meu pai. A Seagram é a maior fabricante de bebidas do mundo e acha que tem responsabilidade por algumas das coisas que esses olhinhos veem. A Seagram acha que se hoje os adultos usarem a bebida com sabedoria e moderação, a próxima geração saberá que bebida é só para dar prazer e alegria. Seagram. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu a hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação no jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende. Era outra época, né? A gente consegue perceber, só os 3 primeiros, mas esse vídeo está ali no YouTube, você pode acessar e ver os outros. Mas a gente consegue perceber que havia um pensamento coletivo, né? Embora o biotipo daquele menininho não seja o do brasileiro comum, ele é loirinho, de olho claro e tal. Mas uma indústria de bebida que se arrisca a falar que beber demais forma um próximo cidadão ruim ou envergonhado do seu próprio pai, poxa vida, está preocupada com alguma coisa, ou faz de conta que está, mas não faz mal. Isso chega para a gente.
desse jeito, aquele do Hitler também, enfim, todos que vocês viram, mesmo o caso do Bombril, né, ele fala de outras coisas, ele não fica falando só dele, só do produto. Isso é um outro mundo, né? É um mundo que tem um olhar coletivo. Isso, há 20 anos, eu peguei, 19 anos, né, 96 eu peguei, há 19 anos, há 20 anos, o mundo tinha ainda, ele já estava em transição, peguei essa época porque estava em transição, já não é tão forte, mas ainda tinha um olhar coletivo. E eu já vou fazer essa diferença já do olhar coletivo para o olhar individual. Essas são as publicidades de 2013, acho, né? Tá ficando nervosa, hein? Sem criar aquele shampoo, como é que chama esse nome? Ketchups. Tu tá de brinquedo aí de mim, cara? You are a very much customer. Do you know the number one shampoo for the cat in the world? Look aqui. Head and shoulders. Head and shoulders. Head and shoulders. Capitation. Que shoulders? Head and shoulders. Head and shoulders. Remove 100% of the cat under the tape to your hair. You put the shampoo in the middle, from the front, from the behind, under the cat, don't decay your shoulder. Please look to me, not your head. Please. Head and shoulder. 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 Finish the conference in the head. But, peraí, eu não preciso. Olha, cara, quente. Eu vou ter head cash. Head and shoulders. To the patient. Front and the gummy. Understand? Você fez alguma coisa no cabelo? Não. É que ele tá com um efeito de comercial de shampoo de mulher. Você... Sério? Deve ser o shampoo que você tá usando. Shampoo feminino não foi feito para você. Don't care, foi. Vocês percebem que, então, já nas publicidades que a gente viu de 2013, é um outro mundo. Primeiro a gente vai tirar sarro de um cara que não sabe falar inglês e assim vender produto. Depois a gente vai adultizar crianças, e é fofinho, né? Porque criança é fofinho de qualquer jeito, mas a gente quer ver crianças adultas, isso é muito grave, é muito mais grave do que parece, porque tem outros efeitos, mas é engraçado, eu dou risada, não estou dizendo que não é, tudo isso é engraçado. Depois a gente vai trazer de volta o machão, para poder fazer ele comprar shampoo. Porque macho que é macho, compra shampoo de macho. Porque antes ele usava o shampoo, se ele é casado com uma mulher, que a mulher usava em casa. E tudo bem,
Nunca foi problema para ele, mas agora passa a ser problema também para ele. Então a gente usa o machismo, a gente usa a adultização de crianças e a gente usa a ridicularização de alguém que não fala direito uma língua que não é a sua língua natal, então ele não tinha mesmo que saber falar direito, para a gente poder vender produtos. É um mundo que só olha para si, é um mundo que ridiculariza o outro, é um mundo que, enfim, ele prega algo que é a segregação, a separação, e é você se enfiar cada vez mais no seu mundo. Isso produz pessoas diferentes. Nós somos diferentes hoje porque o mundo é diferente. Não dá para a gente não ser do jeito que o mundo é. A gente está nesse mundo, né? Mas principalmente, dentre outras coisas aqui, o que eu pus aqui? Tudo bem. Mas só elenquei algumas coisas, mas não quero falar de todas, porque são muitas. Mas a primeira coisa que eu quero que a gente perceba aqui, lá em 96, a gente ainda não tinha super certeza de tudo. Vocês percebem? Os anúncios, eles ainda eram, a senhora vai me ver pela última vez aqui, né? E é uma coisa que tudo bem não ser aquela pessoa firme, segura, que fala desse jeito, convence vocês da única verdade que a gente aqui no mundo do direito está super acostumado a encontrar. Mas agora não. Agora eles dizem o que é. Dizem o que você tem que ser, inclusive. E se você não for aquilo, você está fora. Né? É segregador. Essa é a primeira coisa, então. A gente troca um mundo onde a dúvida podia ser benéfica para um mundo cheio de certezas. E a segunda coisa, aí eu quero mostrar as imagens só. Eu separei algumas capas de revista também. A gente tinha um mundo que era mais focado no amor. Mesmo quando ele tentava ser sensual. Se a Thaís Araújo, quando ela começou fazendo Chica da Silva na Manchete, a revista é Manchete, né? Nem deve existir essa revista, pode passar. Olha só quem saía na Contigo. Raul Cortez era Contigo, não era o abdômen tanquinho de nenhum cara. Xuxa vai lançar como chama? Luz no Meu Caminho. Luz no Meu Caminho, não é? É uma coisa, Luz no Meu Caminho. CD, LP e cassete. CD, LP e cassete, é verdade, lançou um livro. O Raul Cortez, aí, quando aparecia uma bunda, o mais importante dessa imagem não é a bunda. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer aqui? A bunda não é o mais importante. Hoje em dia a imagem seria uma bunda enorme, que a gente veria todas as curvas e todas as sombras, e a mulher pouco importaria. Nem é do Brasil essa, pode. Aí quando fala de algumas coisas, quando fala de algumas 7 pecados que você deve cometer na cama. Olha só como é assim que fala. Né? É desse jeito que fala. Quando fala de sexo, ainda é uma coisinha mais assim. E esse era o ponto negativo da época. A gente ainda era reprimido. Acho que tem mais um. Eu pus esse aí. Os novos caminhos do prazer. Os novos caminhos do prazer, porque a gente estava se soltando. Mesmo o Brasil sendo esse país onde todo mundo fica quase nu na praia, ainda era um país muito reprimido. Né? A gente está falando que acabou a ditadura e tudo mais. A gente estava num mundo que quase tudo era proibido. Né? E aí a gente está começando a se permitir. Conforto é o novo luxo. Conforto é o novo luxo. Entende? Conforto. E não se mostrar. Então, esses eram valores diferentes. Não estou dizendo que é melhor ou que é pior. Mas esse é um mundo... Eu me formei antes de 96, mas esse é um mundo... Não, me formei em 96, é por isso que eu peguei esse ano. Em junho de 96, porque eu parei 6 meses em faculdade. Fui fazer jornalismo e não gostei e voltei. Um mundo diferente, é o mundo que eu me formei e que eu comecei a dar aula em 96 mesmo. Aí... De 2014 eu peguei capas de revista, acho. Sexo lacrado. Que vai ter ter sacanagem lá dentro. Vai ter coisas assim, problemas lá dentro. Então aí vai ser muito mais aberto. Vai falar não vai falar mais de ponto G, que é uma coisa que ninguém sabia onde é, todo mundo passava a vida querendo encontrar na mulher. Agora, não, vai falar de grandes lábios, pequenos lábios, e mete o dedo, e mete a língua. Vai falar dessas coisas aí já. Agora mostra o cara, e mostra as curvinhas dele, mostra muito mais o cara. O mais importante nessa capa, percebam, é o cara. E ele sem camisa. E não as notícias. As notícias ficam, parece que atrás dele. Vocês percebem como foi montada a capa? Aí a revista para adolescente, né? Essa antiga? Então você ficou fora de ordem.
Não, é nova, eu pus na ordem, eu salvei na ordem. E, o que acontece? O adolescente já está trepando, fazendo sexo. Não, tudo bem, adolescente sem roupa, até porque tinha comercial do sutiã. Vocês já viram esse comercial do primeiro sutiã? Joga lá. Ele é lindo, gente. Como tem o comercial da mãe passando um creme, com a filhinha passando creme também. Aquilo é lindo, porque a maldade é na cabeça de quem olha. E naquele momento, a gente não olhava com maldade aquilo. Mas hoje em dia, esse mundo que a gente está produzindo, só vê sacanagem. Sacanagem. Tem mais um? E isso aí, ó. O mundo da escrita na pré-escola. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A minha filha tem 9 anos, ela está no 3º ano, que seria a 2ª série, de quando eu estudei. Aí a escola falou assim, olha, ela não está com tanta fluência na escrita, embora ela esteja com fluência na leitura, e ela vai ter dificuldades, porque ano que vem a gente começa a prepará-la para o Enem. Porque a 3ª série, que é o 4º ano, vai preparar ela para o Enem, então está na hora dela sair dessa escola. Eu falei, não é possível, porque não, ela precisa ser criança. Ela não pode ser adultizada e perder toda a infância dela. E perder as possibilidades de encontrar outras verdades e deixar de ser criativa mais rápido. Vocês entendem por que isso aqui é grave? E é essa pessoa que chega para a gente. Tá? Eu quero... só até aí, mas obrigado. Acabou. E eu queria chegar bem aí, porque é professor dessas pessoas que vocês são ou serão. E é um mundo que, se por um lado ele pecava porque ele era reprimido e contido sexualmente, e isso era ruim mesmo, porque as coisas não se faziam, né? Ficava naquela coisa enroscada em cima do muro, ninguém dizia mesmo o que precisava ser dito, mas a vida era assim, não estou justificando ou defendendo. Se por um lado a gente ganhou essa liberdade de falar o que quer, de falar o que pensa, e uma autonomia maior enquanto indivíduo, a gente mudou os valores. Hoje o valor não é mais o amor, né? Não se entende mais o amor, não se fala mais de amor. Parece até que é esquisito falar essa palavra amor, para você deve soar estranho, porque no mundo de hoje essa palavra dói um pouco. Como amor? Eu nem sei se você consegue ainda pensar na sua mãe quando eu falo amor. Estou nem falando de outro amor, estou falando desse. Agora que eu falei, talvez você tenha pensado, mas... E esse sentimento é amor, ou hoje em dia é obrigações só? As relações familiares, você entende onde eu quero chegar? É uma pessoa que ela não sabe o que é uma amizade. Não sabe. Ela sabe o que é uma relação que pode levar ela para outro lugar. Porque o que importa é o prazer. Então é o prazer de chegar ali. O que importa não é o Everton, mas é o prazer do caminho que ele pode abrir para mim em algum lugar. Você entende? Esse mundo enlouqueceu, porque ele está doente. E ele está doente por falta de amor. É exatamente isso. E é exatamente aqui que eu queria chegar. Por quê? Porque se vocês querem ser professores, eu posso falar milhares de coisas, enfim, mais precisas sobre ser professor, mas se vocês querem ser professores, vocês têm que ter coragem. É brega, mas é muito sincero. Vocês têm que ter coragem para amar. Para amar mesmo. A gente estava conversando aqui, né, antes da palestra, e falando que a principal coisa que um professor precisa é movimentar seus paradigmas, para que ele perca um pouco das verdades dele, porque como eu vou olhar diferente para um aluno pela cor da pele, ou porque ele é gay, ou porque ele não é advogado, entende? E às vezes tem até isso. E como eu vou impedir que aconteça um processo de troca com esse aluno só por causa disso? Isso é tão pequeno. Mas muitas pessoas ainda, pior que isso que eu acabei de falar, elas vão ser professoras só para se promover. Só pelo próprio prazer de estar ali falando, e sendo olhado, e ovacionado, elas vão postar no Facebook que elas deram uma aula sensacional. Não importa se a aula foi sensacional, porque o registro que fica é o de que a aula foi sensacional. Sabe aquele trailer que é melhor que o filme? Você fala, porra, eu vou assistir esse filme, você vai, o filme é uma bosta. Porcaria. Mas o trailer é que as pessoas vão, é o que vai vender. Porcaria, é.
Uma bosta é cocô. Não? Tá bom. Fezes, É exatamente isso. O registro que fica é o que está lá na minha página, lá do Facebook. Foi sensacional, não importa se foi ou se não foi sensacional. Mas vai ficar marcado lá que foi. E todo mundo vai olhar aqui e falar, poxa, esse cara só faz aulas sensacionais. Ele deve ser mesmo sensacional. E isso vira de novo uma verdade, mas é uma verdade que de novo está sendo colocada para a gente. Então, ser professor é um ato de amor. E só se você for corajoso é que você pode ser professor. Porque professor, ele se olha e se vê. Ele olha para o outro e vê o outro. Ele vê mesmo o outro. Ele vê o cansaço do outro, ele vê a curiosidade do outro, ele vê a pressa do outro, ele vê a calma do outro. Ele vê o amor do outro. Ele vê, ele olha e vê. Não é se fechar em algum lugar. É fazer escolhas e também sustentar essas escolhas, porque nem sempre as escolhas são os caminhos mais fáceis, né? Na verdade, não escolher é sempre mais fácil. Mas, principalmente, é promover encontros. Encontro do seu aluno consigo, do seu aluno com ele, do seu aluno com o outro, do seu aluno com um coletivo, de um coletivo com outro coletivo, porque a vida não pode ser levada ainda só nessa individualidade, só nesse egoísmo, só nesse lugar aí tão pequenininho do seu celular. E eu sou super a favor do celular. Eu uso ele bastante. Mas eu sou mais a favor da nossa humanidade e de que a gente lute para não perdê-la, né? Só para concluir, eu prego, dou aula há bastante tempo, eu tenho mestrado em educação, falou isso no começo, né? E um outro em artes cênicas. E eu sou formado em Direito. Então, minha formação ela é vasta, e eu caminho nessas três áreas, sempre, desde sempre, há muito tempo nas três. E isso faz com que eu olhe também para elas de uma forma mais ampla, não restritiva, mais ampla, né? A questão da especialidade é uma outra forma de construir verdades, porque se você está com dor no joelho, vai num médico que é bom só em joelho, talvez ele opere seu joelho, resolva por um tempo. Mas se ele não te olha como um todo, ele não vai ver que é aquele sapato, aquele modo de pisar que está causando aquilo no joelho. E daqui a pouco você está de novo com aquele problema no joelho. Então a especialidade é burra. A especialização é burra. Você pode ser um especialista desde que você nunca deixe de ser clínico geral, você entende? Você pode olhar para o joelho se você não perder a visão da pessoa inteira. Você pode olhar para o direito empresarial se você não perder o seu senso de justiça. É mais do que o direito como um todo, entende? Bom, é isso. É isso, então muito obrigado. Primeiro eu encerro aqui e agradeço aqui as câmeras.